Boa tarde, quinto ano. Nossa aula de hoje é língua portuguesa. Vocês podem ver aí que nós já estamos terminando a nossa apostila de português, né? Eu acredito que seja a última atividade, a penúltima atividade que nós temos. Aí nós temos lições de casa. Então, a Pro vai deixar as lições de casa para serem como lições gravadas, lições de sala, tá bom? Até porque as nossas avaliações já estão chegando, né? Então, vamos lá. Então, nós vamos usar a página 213 a 217 hoje, tá bom? Tem uma perguntinha lá na 213 escrito. Uma pergunta. A escrita veio após a fala? Então, olha lá. As palavras surgiram de uma forma espontânea e não sabemos ao certo como, mas sabem, né, que os nossos antepassados, os Homo sapiens, eles já falavam, né? Eles balbuciavam algumas coisas. Então, sim, né? Primeiro surgiu a linguagem oral, tá? Para depois a escrita, né? Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os sumérios, aquele povo, né? Que onde fica o Iraque, eles tinham a necessidade de registrar tudo, principalmente os gastos, os impostos, os cálculos. Então, eles precisavam fazer esse tipo de registro. Eles usavam sinais, né, que eles gravavam em tábuas de argila, tá? Os hieróglifos, né, egípcios, era a forma mais antiga de escrita e era apenas conhecido, só quem usava, só quem manuseavam eram os sacerdotes e os homens importantes lá da sociedade, tá bom? Tá meio escura a imagem, né, gente? Espero que seja melhor assim. Então, olha lá. Então, aí, na página 214, eu fiz um resumo da página 213, tá? Para vocês. Mas eu quero que vocês leiam, tá bom? Quando for fazer as atividades. Na página 214 e 215, está falando sobre, é um texto, é hora do texto, né? A escrita e o surgimento do alfabeto. Lá em cima, lá no retângulo, está escrito assim: complete adequadamente o texto a seguir com os símbolos disponibilizados no encarte a partir da correspondência entre a imagem e o significado. Então, vocês vão ler esse texto e quando aparecer o símbolo, tem um símbolo aí no texto. No início, tá assim, no início, a escrita era feita através de desenhos. Uma imagem estilizada de um objeto significava o próprio objeto. O resultado era aí tem uma figura lá. Vocês vão pegar o encarte da página 255 e vão procurar qual é a figura que se encaixa ali. Tudo bem? Fácil, né? Então, já na página 216, nós vamos fazer o seguinte. Vamos ler juntos? Escolha uma das informações que você tenha achado bem interessante nos textos, como surgiram as palavras, ou a escrita e o surgimento do alfabeto, e em seguida, escreva no formato você sabia. Tem que ser como se fosse assim, você sabia que a escrita... Você sabia que antigamente os egípcios... Vocês vão bolar como se fosse você sabia. Nós temos muito na nossa apostila isso, né? Completando o balão abaixo. Então, nós temos um sacerdote lá, uma carinha meio assim a carinha do WhatsApp de pensativo, com uma caneta de pena na mão, né? Ele está pensando em alguma coisa. Então, vocês vão criar um você sabia e vão colocar aí, relacionado ao nosso texto, tá? Lá embaixo, o bip bip. Você sabia que é possível fazer uma história apenas com onomatopeias? Veja uma delas na próxima página e divirta-se. Depois, crie sua própria história e apresente-a para a turma. Onomatopeias, né? Onomatopeias são aqueles sinais. Smack, zoom, bum, 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 da moto, né? Nossa, a moto foi péssima, né, quinto ano? O som dos animais, miau, au, au, bum, blum, blum, cabrum, né? O trovão quando relampeja, né?
Então, vocês vão criar uma outra historinha aí, tá bom? Usando as onomatopeias, coisas que vocês já aprenderam isso, tudo bem? Podem pesquisar, procurar no Google, na apostila do ano passado, que tem falando bastante coisa também, lá tem textinhos pequenos, dá pra gente ter ideia e usar, tá? O próximo texto, da página 219, está falando sobre tecnologias da comunicação, né? Como que assistentes virtuais, como a informática, como que a tecnologia, ela abrange o nosso meio, o nosso mundo. E sem ela, hoje, praticamente, não conseguimos fazer quase nada. No texto fala sobre as plataformas de comunicação, como o Google, como a Agenda Edu, como o Twitter, Facebook, WhatsApp, né? Falam também sobre como os assistentes virtuais, eles facilitam o controle das rotinas de casa, né? Tem gente que tem tudo programadinho, e a tecnologia só avisa pra gente quando a gente precisa fazer algo no horário que está marcado, né? Então, os aplicativos, né, que são os nossos assistentes pessoais, cada um tem o seu aplicativo, o mesmo aplicativo, mas cada um tem o seu login e senha pessoal, tá? E os fones de ouvido Bluetooth, que são os dispositivos que possuem isolamento acústico, é o que a professora usa, tá? Eu acho melhor gravar uma aula assim, né, com o fone, do que no ambiente aberto, tá? Porque vocês escutam vários outros tipos de ruídos e com o fone vocês escutam só a minha voz, tá bom? Então, na página 220 tem uma produção de texto, o Bip Bip, né, está dizendo que ele está de volta e dizendo que o sistema dele de alerta emite um som que a minha bateria logo necessitará de carga, mas antes temos tempo para um super desafio de comunicação no mundo tecnológico. Aquilo que é bem pequeno é chamado de micro, mas como será que chamamos algo ainda menor que micro? Algo realmente bem pequeno. Então, olha lá. Vamos falar aí sobre o nanoconto, né? A próxima atividade está falando sobre o nanoconto. O que é o nanoconto? O nanoconto é um pequeno texto, né? Ou bem pequeno da história que foi contada. Então, a gente faz um resumo do resumo, é um nanoconto. Ele é menor que um conto, tá? Então, está dizendo aí, você sabia que uma partícula muito pequena recebe o nome de nano? Isso, sabendo disso, o que seria então um nanoconto? Arrisque seu palpite antes de continuar a leitura, hein? A professora já falou aí, né? Então, lá, nano mais conto é igual a um nanoconto. Isso mesmo, um conto bem pequeno, tão pequeno que uma história completa é contado em média em 140 caracteres. É o que nós usamos no Twitter. Se nós passarmos de 140 caracteres, nós não conseguimos escrever o que nós queremos, né? Então, aí, nós temos que resumir e fazer um nanoconto, tudo bem? Aí aparece também o QR Code, que você já conhece, que na nossa aula de Zoom a gente usa bastante, né? Que ele decodifica o código que está escrito. Então, aí vocês vão pegar o celular de vocês vão decodificar aí nesse código que está aí e vão descobrir que história que está escrita aí. E que aparece um nanoconto. E aqui em seguida, vocês vão fazer a versão final no ambiente virtual, momento em que vocês farão os últimos ajustes. Então, vocês vão descobrir qual é a história que tem aqui e vão fazer o final como um nanoconto na página 221. Aí está pedindo em duplas. Como vocês não estão em duplas, mas estão com o papai, com a mamãe ou com algum responsável, um adulto, vocês podem dar esse desafio a eles também, tá bom? O nanoconto, ele traz uma história completa. Tem a fase inicial, o meio e o desfecho, só que em 140 caracteres, bem pequenininho, tudo bem? Então, é isso aí. Próxima aula a gente se vê.
tá? E a gente conversa mais sobre isso. Um beijo.